Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou tirar uma dúvida que eu acho que é comum por aí. Quando a gente fala de terapia de fono, será que a gente está falando só para criança que não fala ou para criança que não desenvolve? Vamos descobrir. Bom, pessoal, é muito comum eu ver por aí, quando a gente fala de fonoaudiologia, quando a gente fala de terapia de fono, as pessoas automaticamente associarem com crianças que trocam as letras na fala, que trocam as letras na escrita, ou eventualmente com bebês, ou crianças pequenininhas que não se desenvolveram, que ainda não balbuciam, enfim, ou até mesmo, por exemplo, autistas. Então, assim, eu vejo que quando a gente fala de fono, e principalmente de terapia de fono, as pessoas automaticamente associam com esse tipo de tratamento. O que está correto, realmente, nós fonoaudiólogos tratamos justamente essas dificuldades em crianças. Mas não é só isso. Como vocês já sabem, nesse canal a gente fala muito sobre audiologia, implante coclear, aparelho auditivo, então tá aí mais uma área que vocês já sabem que a fono atua, que é realmente no diagnóstico da surdez, na reabilitação com aparelhos auditivos e também podemos fazer a terapia de fono com essas crianças que acabaram de colocar um aparelho ou um implante coclear, porque essa criança vai realmente começar a aprender o mundo dos sons. Mas peraí, eu tô falando de criança de novo? Esse vídeo é justamente para mostrar que não é só criança que fono atende, eu tô falando de criança? Calma, pessoal. Eu queria só reforçar para vocês, né, que existe essa outra área da audição, mas é claro que o fonoaudiólogo não vai trabalhar somente com crianças, nós trabalhamos muito com adolescentes, com adultos e com idosos. Mas o que será que essas pessoas têm de dificuldade, já que é uma pessoa que já se desenvolveu? Será que ela realmente troca algumas coisas na fala? Uma pessoa que não consegue escrever? Uma pessoa que não escuta, da surdez? Enfim, todas essas áreas, sim, nós podemos trabalhar com essas pessoas. Vou enumerar alguns pontos aqui para vocês. Antes que eu me esqueça, já aproveita para se inscrever no canal, deixa o seu like aqui, porque, pessoal, isso ajuda muito para que mais pessoas recebam esse vídeo. O YouTube entende que esse vídeo está sendo muito bom e ele vai divulgando para mais pessoas. E a gente sabe que é muito importante a gente divulgar mais a fonoaudiologia, né? Voltando para o assunto do vídeo, o que será que o fonoaudiólogo vai trabalhar então com adultos e idosos? Bom, pessoal, existem sim alguns adultos, idosos que têm dificuldades na fala, na escrita, na linguagem como um todo. E aí, nesses casos, vai ser na linguagem no sentido, por exemplo, de conseguir elaborar frases mais compridas, né? A gente fala na organização do discurso. Então, muitas vezes são adultos que têm alguma dificuldade de contexto. Então, a gente está conversando alguma coisa, ele vem com uma informação totalmente fora do contexto daquele assunto, ou na hora que ele vai fazer uma frase, você não entende muito bem sobre o que ele está falando. Tudo isso pode acontecer por algumas doenças neurológicas, como, por exemplo, algum traumatismo craniano. Isso é muito comum após um acidente, né? Realmente um acidente de carro, um acidente de moto, ou um acidente vascular encefálico, né? Que seria aí o AVC ou o AVE, que eles tenham alguma dificuldade neurológica pela região cerebral que foi afetada. Então, nós temos aí regiões cerebrais que estão diretamente ligadas com a comunicação, com a fala, com a linguagem, que é principalmente a área de Wernicke e de Broca. Recebeu o nome de dois pesquisadores que, né, realmente aí investigaram e encontraram que essas áreas cerebrais têm a ver com a comunicação. Então, nesses casos, é muito comum que essas regiões sejam afetadas. Além de, por exemplo, outras doenças neurológicas como o Alzheimer, o Parkinson. Então, existem realmente aí algumas dificuldades que podem vir relacionadas à comunicação quando um adulto, um idoso, tem realmente esse tipo de diagnóstico. E aí, o papel da fono entra justamente na reabilitação dessa comunicação, na reabilitação para que essa pessoa consiga voltar a comer, porque isso também é outra coisa que pode causar aí dificuldades nesse tipo de doenças neurológicas, para mastigar, para deglutir, para falar. E muito além do que falar no sentido motor, né, de movimentar a boca, movimentar a língua, coisa que também a gente trabalha, mas além disso, é na organização dessa fala, na organização desse discurso. Muitas vezes eles podem ter, né, algum diagnóstico aí de fala, de linguagem, como por exemplo, apraxia, disartria, afasia, são aí algumas
IAs que realmente podem acometer essa população. Se vocês quiserem, eu posso falar mais especificamente sobre essas doenças, me avisa aqui nos comentários. Então é muito importante que o adulto, o idoso que teve esse diagnóstico seja avaliado por um fonoaudiólogo para que a gente possa aí realmente fazer o diagnóstico da fala, da linguagem, da deglutição. Então sim, fono também é para adultos, nós podemos sim trabalhar com adultos. E isso eu vejo que muitas vezes as pessoas descobrem, né, mas no senso comum assim da população, quando elas estão nessa situação. Quando de repente elas ou algum familiar está realmente nessa situação de estar no hospital, né, de ter sido acometido aí, como eu falei, por alguma dessas doenças de traumas ou alguma doença neurológica e acabar sendo atendido realmente por um fonoaudiólogo justamente para desenvolver um pouco melhor essas habilidades que ele acabou perdendo ou tendo dificuldades após aí, né, realmente o diagnóstico da doença principal. E com esse vídeo eu queria mostrar para vocês, né, que vocês possam divulgar para mais pessoas, porque o que acontece? Muitas vezes essas doenças, elas são um pouco mais silenciosas, elas vão vindo aos poucos, os primeiros sinais vão vindo aos pouquinhos. Então, se você identifica em você mesmo ou em alguém da sua família essas dificuldades na comunicação, se essa pessoa já teve um diagnóstico de Parkinson, de Alzheimer, é bom você ficar atento com esses sinais relacionados à alimentação, no que diz respeito à mastigação e deglutição, e também em relação à comunicação. Tanto a fala propriamente dita, né, como eu falei, de movimentação motora, mas a fala no sentido do discurso, no sentido da linguagem, se o que ele está falando tem a ver, se é uma pessoa que está ficando mais reclusa, que está ficando mais quieta. Isso pode ser, claro, por questões emocionais, que é muito importante serem investigadas por um psicólogo, mas também pode ter a ver com a comunicação, no que diz respeito da pessoa estar um pouquinho confusa, não tá conseguindo participar mais das conversas, ou tá com medo realmente de falar coisas fora de contexto. Então, pessoal, não deixem para procurar um fonoaudiólogo, para procurar uma terapia para os adultos, para os idosos, somente quando essa doença vier a ficar muito mais complicada e ele estiver hospitalizado. Nós já podemos trabalhar, nós já podemos fazer reabilitação, prevenção, desde o comecinho desse diagnóstico, desde os primeiros sinais. Isso é muito importante para um posterior prognóstico, ou seja, para como essa pessoa realmente vai lidar com essa doença ao longo da vida, que infelizmente a gente sabe que pode piorar conforme a idade. Então, se o fonoaudiólogo já entrar na avaliação, já entrar na terapia logo no início, a gente pode ir mantendo alguma das habilidades ou trabalhando, trazendo de volta algumas que ele perdeu ou tentando fazer com que ele não perca totalmente. E além dessa questão específica de comunicação, de fala e linguagem, é claro que a gente também pode trabalhar relacionado à surdez, como eu já falei em outros vídeos, né? Existem vários tipos, vários graus, vários momentos que a surdez pode ser adquirida ao longo da vida. Então, se uma pessoa que ouvia, de repente parou de ouvir, teve uma surdez e está começando o uso de aparelhos auditivos ou de implante coclear, tem que fazer terapia de fono. Essa pessoa precisa reaprender a ouvir com o nosso ouvido, né, com a audição normal, é muito diferente de ouvir com as próteses auditivas. Então você precisa de um direcionamento, você precisa de um treinamento auditivo mais específico e o profissional habilitado para fazer isso é o fonoaudiólogo. Então, pessoal, de novo, esse vídeo é muito importante para divulgar um pouco mais aí para todo mundo, todas essas importâncias que o fonoaudiólogo tem em diferentes fases da vida, em diferentes tipos de dificuldades, de diagnósticos. Se você tiver algum relato, alguma dúvida, deixa para mim aqui nos comentários, é muito importante, esse é um canal de comunicação para a gente realmente fazer essa troca. Então, espero que realmente vocês estejam aqui da próxima para continuar mais conversas como essas. Até breve!